maiores e maiores. Você pode segurar na mão de um crente que está do teu lado e levantar para cantar isso? Diga: sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Renan Josia. Sei que nunca, não, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, prazer em revê-los, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam me ouvindo também. A internet hoje parece estar um pouquinho ruim aqui, então se começar a cortar o áudio aí, vocês podem ativar o microfone aí na hora e falar: irmão Carlinhos, não estamos te ouvindo, está travando. A gente vai voltando aqui o que vocês não conseguirem acompanhar. Queridos irmãos, Deus abençoe vocês, tá? Algumas pessoas vão estar chegando ainda, né? Alguns justificaram aí que não vai poder estar participando hoje, vai estar assistindo a aula gravada. E para nós que estamos aqui, vamos para cima. Olha que bênção. A aula de número 2 hoje, nossa segunda aulinha, e agora a aula com conteúdo, sim, né? Nossa irmã Aline também não vai estar participando hoje, que ela tem uma reunião ali com os professores da IBT. Pela graça de Deus, também o Senhor usa ela ali para dar aula para os pré-adolescentes, né? E ali ela vai estar atendendo esse compromisso na nossa igreja, tá certo? E nós estamos aqui, glória a Deus, firmes e fortes, para a nossa aula de número 2. E vamos iniciar a nossa aula falando com o nosso Papai do Céu, né? Vamos orar e agradecer a Deus por este momento e vamos embora aprender hoje sobre a Bíblia, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre a Bíblia, que é uma aula muito boa, tenho certeza que vocês vão gostar. Deus abençoe. Então vamos para cima, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e vamos para a nossa primeira aula com conteúdo. Ore comigo. Eterno e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graça, glória, honra, louvor e adoração, Pai, por este privilégio que o Senhor nos concede de estar em sua presença e poder aprender um pouco mais de Ti. Pedimos a Tua inspiração, Senhor, porque sem ela nada podemos fazer. Nosso conhecimento é falho, ele é, Pai querido, precipitado e ele não pode, Senhor, seguir nenhum caminho se a Tua inspiração não nos conduzir. Por isso, Senhor, abre os céus sobre as nossas vidas nessa noite de hoje e nos conduza, Senhor, para que a aula seja muito bem explicada, muito bem compreendida e possamos sair daqui um pouco mais conhecedores de Ti. Fica conosco, é o que nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então vamos para cima, vamos para a nossa aula de número 2. Hoje uma aula bem interessante, né, sobre a Bíblia Sagrada, né? Temos que iniciar pela Bíblia Sagrada, porque ela é o nosso, né, exemplo, nosso manual de vida, né? Então, sem ela, a gente não pode fazer nada, tá? Então, nós vamos aí apresentar aqui o nosso slide e hoje vocês vão conhecer a aula e agora na sua íntegra, né? Com todo o conteúdo, como é que ela é apresentada. Então, espero que todos estejam acompanhando aí. Eu deixei aqui uma telinha para eu também acompanhar mais ou menos como vocês estão vendo. Lembrando, tá, que durante a aula vocês podem ficar à vontade para ativar os seus microfones, perguntar, tirar as dúvidas, qualquer curiosidade que vocês tiverem sobre os assuntos que nós vamos falar aqui, podem ficar à vontade. No final da aula a gente vai dar aquele espacinho ali, né, de uns 5 minutinhos, caso alguém tenha trago alguma pergunta, se não, a gente pode estar ali encerrando. Mas é sempre bom que vocês separem as perguntas sobre os temas que nós vamos estar falando, sempre com uma semana de antecedência, para a gente poder ir tirando dúvidas, né? E hoje nós vamos falar aí
sobre conhecer a Bíblia, né? Então, por que que o cristão tem que conhecer a Bíblia? A Bíblia é um livro, irmão Carlinhos, né? Ela é só um exemplar que eu tenho ali, ganhei da minha avó, ganhei da minha mãe, né? Foi passado de geração em geração, a capa já está toda surrada, as folhas já estão amarelas, né? Então, o que tem de importância na Bíblia, né, para a gente poder conhecer? Talvez tudo que a gente falar aqui nessa noite você já deva conhecer, ou talvez já tenha ouvido falar, ou talvez para você seja tudo muito novo. Então, tá aí uma oportunidade para a gente aprender, relembrar, né, ou aprender coisas novas aqui, complementares, né, de tudo aquilo que já conhecemos. Então, vamos para cima que vai ser uma benção aula de hoje. Vamos lá, texto base, tá, pessoal? Então, qual que é o nosso texto base da aula de hoje? Olha só, tá lá em Salmos capítulo 119, versículo 105, que vai falar assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Então, um texto de Salmos que representa bem aí o poder da palavra de Deus, dizendo que ela que clareia, né, os nossos passos, ela que conduz, né, o nosso caminho com segurança, para que a gente possa chegar ao objetivo aí traçado por Deus desde o princípio, que é trazer-nos de volta à sua presença, né? Vamos lá. Nossa introdução, pessoal, para a gente começar a nossa aula de hoje sobre os assuntos que nós vamos falar, tá? Lembrando que a nossa aula não passa de uma hora e pouquinho, então fique tranquilo, os conteúdos são bem diretos aqui, bem dinâmicos, tá? Então não vai ter nada daqueles conteúdos difíceis de compreensão, mas se qualquer coisa que eu estiver falando aqui vocês não estiverem conseguindo compreender, já sabe como é que funciona. Ativa aí, fala, irmão Carlinhos, explica de novo, não consegui entender, a gente retome, vamos embora, até que todos compreendam. Então, olha só o que a introdução vai falar. Preste bem atenção na introdução. Ela vai dizer assim, olha, o livro que é o manual da vida do cristão é diferente, porque só nele você encontra tudo que Deus fez para dar a salvação e a vida eterna às pessoas. Por isso, a Bíblia é chamada de a palavra de Deus. Então, a Bíblia ela é para o cristão, ela é o manual de vida, tá? Para o cristão, ela é claramente o manual. Então, assim, se você compra um aparelho novo, se você compra algo novo, você nunca vai saber manusear aquele equipamento com toda a potencialidade que ele pode te oferecer se você não fazer uso do manual de instruções, não é verdade? Assim é a Bíblia para a nossa vida. Irmão Carlinhos, qual que é o segredo para aprender a ser um bom cristão? A Bíblia é o manual para a tua vida, para que você possa compreender todo o propósito de Deus, né? Porque olha só, Deus fez para dar salvação, né? Então ali nós encontramos tudo que Deus fez para dar salvação e a vida eterna às pessoas, né? Então por isso que ela é chamada a palavra de Deus, porque tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, ela partiu diretamente do coração de Deus, da intenção de Deus, do propósito de Deus para a vida do ser humano, né? Então Deus instituiu ali todo o processo, né, em que ele passou ali trabalhando com o ser humano, aonde nós vemos diversas referências em que a Bíblia ali tem tudo o que é a palavra de Deus para a vida do homem, né? Então aqui eu já faço uma pergunta, né, só para você ficar aí no pensamento, não precisa que você responda, né? Mas hoje talvez muita gente se pergunta assim, por que Deus não fala como ele falava antigamente, né? Que abria-se o céu, saía aquela voz ecoando nos céus, né? Seria tão bom se nós vivêssemos isso, né? Para muitos ateus aí a gente até pensa, né? Poxa, seria a maneira que ele ia conseguir compreender que Deus de fato existe, né? E hoje Deus não se manifesta dessa forma como ele se manifestava antigamente. A resposta é muito óbvia e clara, né? Porque tudo que Deus precisava falar para o homem, ainda que a humanidade subsista por 1 milhão de anos, tudo o que o homem necessitava ouvir já está escrito na Bíblia. Então a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Então tudo que o homem necessita para a sua vida, para a sua integridade, para o seu caráter, para a sua conduta, está lá dentro da palavra de Deus. Por isso que ela é a palavra de Deus assim conhecida, né? E olha só a síntese, olha só o que a síntese vai dizer. É através da Bíblia
que o Senhor se dá a conhecer aos homens, tá? Bom, Carlinhos, o que é a síntese? A síntese, ela é ali aquele pacotinho fechado de tudo aquilo que a gente vai falar, né, de uma maneira resumida, né, uma síntese, literalmente, né, ali uma expressão bem enxuta de tudo aquilo que a gente vai falar na noite de hoje. Então, olha só, é através da Bíblia que o Senhor se dá a conhecer aos homens. Somente ela tem resposta satisfatória às indagações da humanidade na busca de Deus. Então, onde eu encontro Deus? Como eu conheço a Deus? De que forma eu aprendo a amar a Deus? De que forma eu aprendo a servir a Deus? De que forma eu aprendo a conquistar o céu, conquistar as bênçãos de Deus? Está tudo na Bíblia, né? Então, todas as indagações do homem, elas são respondidas satisfatoriamente quando ele encontra essas palavras na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação divina para o homem, a infalível regra de fé e conduta. Olha só que impressionante isso daqui, ó. Então ela é a infalível regra de fé e conduta para todo cristão. Então eu aprendo a crer em Deus lendo a Bíblia, eu aprendo a ser cristão lendo a Bíblia. É superior, olha só que interessante essa parte aqui, ó. É superior à consciência e à razão, sem ser, todavia, contrária a estas, né? Então, olha só que interessante, né? Porque Paulo mesmo ele vai usar uma expressão, né? O apóstolo Paulo ele vai usar uma expressão dizendo assim, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal eu acabo fazendo, né? Então, ela mostra, ela confronta a gente, a Bíblia, né? A Bíblia, ela vem não para massagear os nossos egos, para trazer palavras muitas vezes de conforto, mas ela muitas vezes vem para confrontar-nos numa realidade que para nós pode parecer bem sucedida, né? O Provérbios vai dizer assim: há muitos propósitos no coração do homem, mas é a vontade de Deus que prevalece, né? Então olha só que impressionante isso, né? Só que sem, contudo, ela ser contrária, né, ao princípio, ser contrária à razão, ser contrária à lógica, à consciência, né? Ela vai na linha de tudo aquilo que é certo, de tudo aquilo que é correto, e ela vai ali nos confrontando com isso, porque muitas vezes os nossos pensamentos é que deturpam, desviam, né, do que é certo, e a palavra de Deus nos conduz no que é correto. Então, olha que interessante isso daqui, né? Ela é superior à nossa consciência, à nossa razão, sem ser contrária a estas, né? Então, ninguém permanecerá vivo espiritualmente se não se alimentar lendo as escrituras, né? Então, ela é o alimento, ela é o combustível para todo cristão. Ninguém sobrevive se não se alimentar, né? Não tem cristão que permaneça de pé e firme se não se alimentar pela palavra de Deus, ok? Para crescer na graça e no conhecimento de Deus, é necessário não apenas ler, memorizar e estudar as sagradas letras, mas ter diariamente um momento de meditação na palavra de Deus. Então a gente vai conseguir compreender hoje aí, né, o que é a Bíblia, né? De que forma eu posso usar a Bíblia, né? E qual que é a importância da Bíblia na vida de todo cristão, né? Porque muitas vezes a gente despreza, né, esse poder que a Bíblia tem, ou muitas vezes a gente não dá a devida importância para que de fato é esse livro que nós temos na mão, né? Hoje muitas vezes já nem muitos têm os exemplares, né? Mas muitos têm ali a Bíblia digital, porém eu particularmente, né, sou daquele das antigas, não abro mão ali do meu velho exemplar que já tem aí para meados de 22 anos o meu exemplar bíblico. Comprei na minha adolescência e tenho ela até hoje ali preservadinha, né, o meu manual para todo lugar que eu vou cultuar a Deus, né, e onde eu esteja ali com ela para fazer uso, né. Hoje eu estou aqui em Belém e não consegui trazer ela, mas ela está sempre ali à minha disposição, certo? Então nós vamos compreender aí esse princípio da Bíblia Sagrada. Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo, tá? Se caso vocês tiverem dúvidas, não esperem eu dar a oportunidade para vocês falarem. Liga o microfone aí, irmão Carlinhos, eu já vou parar aqui, já vou deixar você falar, tá? Então já sabe a regrinha aí, aperta o microfonezinho e pode nos perguntar. Caso não, nós vamos dando
sequência. Ok? Olha só, então vamos para a nossa parte 1, né, da aula de hoje, para a gente entender o que é a Bíblia nas suas mãos. Né? Então, o que é esse livro que você tem acesso, que você pode ter aí, fazer a aquisição do seu exemplar, ou que você pode ter aí no seu celular, de forma digital, tal. O poder da palavra ele é o mesmo, né? Desde que você faça uso dele, né? E bom uso dele. Então é importante conhecer isso, né? Então o que é a Bíblia aí nas mãos de cada cristão? Então olha só, ponto 1 aqui, ó. Ela é um conjunto de livros, né? Então isso é vários livros juntos em um só. É composto por 66 livros, que são ali do Velho Testamento, né? Perdão, chamado 39, né, do Velho Testamento, e 27 que são os livros chamados do Novo Testamento, tá? Então, a Bíblia, né, para quem talvez não sabe isso, né, ou não tinha ouvido falar isso até hoje, o nome Bíblia ele vem do latim biblion, né, que é conjunto de livros, né? Então, ou seja, teoricamente se falando, né, tudo que é um conjunto de livros pode ser dominado Bíblia, tá? Porque Bíblia nada mais é do que simplesmente um conjunto concatenado de livros em um só. Então, tudo que é nesse formato é a Bíblia. Porém, a única que leva o nome de Bíblia Sagrada é essa que nós fazemos uso, né, que contém aí nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. E ela é separada aí entre Velho Testamento e Novo Testamento, sendo 39 do Velho e 27 do Novo. Mas olha que interessante, você sabia que a Bíblia possui cerca de 1.189 capítulos, sendo 929 no Velho Testamento e 260 no Novo Testamento, e cerca de 31.100 versículos. Olha só. Então, olha só a quantidade de capítulos, a quantidade, né, de versículos que nós temos na Bíblia, né, onde muitas pessoas até usam uma expressão, né, vamos dizer assim, um jargão de pregador, né, um jargão de pregador que eles falam, que eles falam que a Bíblia é o calibre 66, né, que é a única arma que é capaz de dar um tiro no morto e fazer ele viver, né? As outras armas dão um tiro no vivo e faz ele morrer, né? A Bíblia não, ela é capaz de dar um tiro no morto e fazer ele viver, né? Porque nós sem Jesus não temos vida, né? De fato, né? Quando encontramos Jesus, nós encontramos de fato a verdadeira vida, né? Então, olha que impressionante esse paralelo e comparativo, né, de forma até bem engraçada, né? E olha só que interessante, a Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser escrita, e ela foi escrita por pessoas de classes diferentes e em épocas diferentes, sendo elas profetas, reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gados e até cobrador de impostos. O que isso tem de interessante, irmão Carlinhos? Porque olha só, ela foi escrita em um prazo de 1.600 anos, certo? Entre vários momentos da história do homem, né? Ali que foram descritos, ali desde a época da criação do homem, ali no Gênesis, né? E ela foi escrita por pessoas de classes diferentes, né? Alguns eram ricos, outros eram pobres, outros eram trabalhadores, outros eram, né, ali de classe média, foram escritas por pessoas de culturas diferentes, né, de criações diferentes. Uns eram os profetas, outros eram reis, outros eram sacerdotes, outros eram pescadores. E ela foi escrita também ali em lugares diferentes, né, e em momentos diferentes. E olha que impressionante é você olhar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e você perceber que a Bíblia não se contradiz em momento algum. Ela é totalmente, né, ela por si só ela se comprova, né? Ela por si só ela se efetiva, por si só ela se tem toda a veracidade na sua verdade que é falada.
né? E é impressionante a gente pensar nesse prisma, né? Como é que pode, né? Algo que foi escrito por diversas pessoas em diversos momentos, mas tratar de um mesmo assunto, de um mesmo propósito, né? Então, quando você for mesmo estudar a Bíblia aí numa aula de teologia que você for seguir daqui para frente, né, e se aprofundar aí nesses conhecimentos, você vai ver que a Bíblia ela tem textos que foi falado séculos antes de acontecer e séculos depois aquilo acontece. E a gente vive isso até os dias de hoje, né? Quantas profecias escritas na Bíblia, né? E a gente consegue ver isso acontecendo nos dias de hoje, né? Então é o poder da palavra de Deus que é impressionante essa sincronia que ela causa em todos os seus escritos, né? Alguns historiadores aí vão dizer que a Bíblia é um livro tão impressionante, tão impactante, que se a humanidade subsistir por mais 1 milhão de anos, ninguém ainda será capaz de desvendar a Bíblia na sua totalidade. Tamanho poder que é as palavras contidas nesse livro. Vamos lá. Ponto 4. Olha só, mesmo escrita em épocas diferentes e por pessoas diferentes, ela é completa e perfeita em unidade e harmonia. Então, irmãos, não adianta. Eu posso ler lá em Gênesis, como eu posso ler lá em Apocalipse. Ela é completa. Ela vai falar desde o princípio o propósito de Deus em criar um homem, né? Para chamar ali de seu filho, de servo, para ter um relacionamento com o homem, né? E dali nós vemos o homem sofrendo a queda, né? Se distanciando de Deus, Deus trabalhando de diversas formas para trazer o homem de volta à sua presença, Deus entregando o seu próprio filho para que o ser humano compreendesse o propósito de Deus, que é trazer o homem de volta à sua presença. A Bíblia se encerra em Apocalipse dizendo que Deus tem uma promessa de vir buscar o homem para viver contigo na sua presença por toda a eternidade. É isso, né? Olha só que impressionante a harmonia que a Bíblia se completa em todas as suas escritas de Gênesis a Apocalipse. Isso é profundo, só a Bíblia consegue fazer isso, meus irmãos. Olha só, ponto 5. Toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus. E é por isso que só nos foi revelado aquilo que Deus quis revelar. Então, aqui eu já abro, né, um parênteses aí para vocês que querem começar aí a estudar a Bíblia, né? Estudem a Bíblia, né? Leiam a Bíblia, mas com essa regra, né, de conduta para as nossas vidas. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia e que existe a interpretação é aquilo que Deus quis revelar para o homem. Aquilo que não existe na Bíblia, não adianta a gente tentar buscar o porquê, a causa, o motivo, a razão ou a circunstância. Nós vamos ficar loucos. Por exemplo, né, eu comecei a ler a Bíblia, me impressionei ali com os escritos. Agora eu quero saber da onde veio Deus. Ai, ai, ai. Não adianta tentar buscar isso, porque isso não está escrito na Bíblia. Então nós nunca vamos saber da onde veio Deus. Uma explicação que talvez nós vamos conseguir ter acesso a essa informação vai ser quando chegarmos no céu de glória e a gente conseguir compreender um pouquinho o que é eternidade, né? Porque o ser humano não consegue compreender o que é eternidade ali em toda a sua totalidade, né? Então, somente Deus é que tem o poder, né, para poder conseguir explicar isso. Então, a gente não cabe a nós em matéria humana, né, e raciocínio lógico aqui, começo, meio e fim, tentar entender certos assuntos que não estão na Bíblia. Então, quando você não encontrar isso, meu irmão, não tiver ali acesso a essas informações, não se apegue a isso, deixe isso de lado, porque aquilo que Deus quis nos revelar foi revelado e será revelado, tá? Olha que impressionante isso. Ponto 6. Bem cedo você concluirá que não se pode ser crente sem a palavra de Deus. Então, como é que eu consigo ser cristão, servir a Deus, confiar, acreditar em Deus, se eu não leio a Bíblia? É impossível ser cristão e não ler a Bíblia. É impossível ser crente e não amar a palavra de Deus. É impossível seguir os caminhos de Cristo sem observar as palavras, né? Olha só o que o salmista diz: luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, como é que eu vou ter
claridade para seguir os meus passos se eu não saber o que a Bíblia me diz a respeito deste caminho que eu estou seguindo, que é servir a Cristo. Pegou aí, né? Olha só então o poder que tem essa Bíblia nas suas mãos, né? Ela é a palavra de Deus aí que é a verdade absoluta, né? É a verdade infalível, né? Então existe aí pelo menos 3 tipos de verdades, né? Existe a verdade concreta, né? Que é essa verdade que eu estou vendo que é madeira, né? Eu estou vendo que aqui eu tenho uma câmera, né? Vocês estão vendo que a minha roupa, a minha camisa, ela é cinza, né? Então essa é uma verdade concreta, né? A não sei se você tem algum problema aí genético, né? Que seja um daltônico, por exemplo, né? E pode estar enxergando outra cor, mas é uma verdade concreta, né? Eu estou vendo isso e não tem como contestar isso daqui porque é uma verdade que está todos observando e vendo, né? Existe a verdade subjetiva, que é a minha verdade. A minha verdade pode não ser a sua verdade pode não ser a minha verdade, né? Então é uma verdade subjetiva que é chamada, e existe a verdade infalível, né? Que é a verdade em verdade, que é a própria palavra de Deus. Por isso que Jesus usa essas expressões, né? Em verdade vos digo, né? Então ele está falando que é a verdade, que é o próprio Deus falando na verdade, que é a sua palavra, né? Então ele em verdade vos digo, né? Então tá aí a palavra de Deus nas suas mãos, né? Então olha só, Deus fala conosco através da Bíblia. Lendo-a, você conhece o Senhor. Então, não tem como conhecer a Deus sem ler a Bíblia. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Tranquilo? Quem quiser mandar um joinha aí subindo aí na aula para saber se vocês estão conseguindo ouvir e compreender, muito bem, tá? Então, maravilha. Muito bom saber que vocês estão conseguindo compreender. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se não, a gente já vai aqui para o nosso tópico 2. Ótima explicação, muito boa. Deus abençoe, minha irmã. Que bom que está sendo muito bem compreendido. Então, muito bem. Então, vamos para cima. Então, a gente compreendeu aí, né? A Bíblia, o poder da Bíblia, né? Para conhecer, entender a importância dela, né? Nas minhas mãos. E agora eu preciso saber, né, irmão Carlinhos, como é que eu consigo aí, então, fazer o uso da Bíblia, né? No meu dia a dia. Quais são os passos, né, que eu posso seguir aí para fazer uso da Bíblia de uma maneira correta, né, em que isso vai trazer muitos benefícios e retornos para a minha vida cristã? Olha só, então, primeiro ponto, leitura da Bíblia, né? Conscientize-se, olha, conscientize-se de que você precisa ler a Bíblia, né? Que a Bíblia ela não é só para ser usada ali durante o culto, que ela não é só para ser usada ali durante reuniões, né? Ou durante eventos em que nós vamos participar, em que vai envolver ali o nome de Deus. Eu tenho que conscientizar que eu preciso ler a Bíblia todo dia, né? Assim como o corpo não vive sem alimento, o crente não pode viver sem a palavra de Deus. Então, fica você aí 1 hora, 2 horas, né? 5 horas aí sem tomar um copo de água, sem comer nada, né? O estômago já começa a roncar, né? Você já fica inquietos, alguns perdem até o bom humor, já ficam estressados, né? Impacientes, né? Porque já está com fome, não dorme direito, não pensa direito, né? Não faz nada direito se tiver com fome, né? Porque o teu corpo ele está pedindo aquilo que ele sente necessidade, são as vitaminas que os alimentos têm a trazer ali para ele, né? E assim é a vida do cristão, né? O teu espírito ele implora, né? Que muitas vezes a nossa carne está tão forte a gente não consegue perceber isso, mas quando você começa a ler a Bíblia, você vai perceber que isso vai te cativando cada vez mais, você vai sentindo cada vez mais vontade de ler a Bíblia, né? Então, quando eu me conscientizo que eu dependo da Bíblia para sobreviver, assim como eu dependo do alimento, a Bíblia passa a ser ali algo diário, né? Na sua vida, passa a ser algo ali presente na sua vida, né? Muitos
pegam a Bíblia e abrem ali no Salmo 91, né, e deixa lá em cima da estante, outros, né, abrem ali e deixam no carro, no painel do carro, outros compram chaveirinhos, né, compram quadros, colocam lá, nada contra isso, tá? É muito bom até a gente fazer essas práticas, mas contudo a Bíblia, ela sim, o seu papel principal é para que eu faça leitura dela, né, diariamente. Então, lendo a Bíblia, eu vou saber aí a manusear a palavra de Deus, né, como um bom servo de Deus. Paulo vai falar isso, né? Procura apresentar-se a Deus, né? Sem ter do que se envergonhar, né? Como alguém que saiba manusear bem a palavra de Deus. Então, esse é o nosso papel, né? Para a gente não ser confundido hoje por falsos ensinamentos, né? Por falsas teorias, por ideias aí errôneas, né? E precipitadas da palavra de Deus, enganosas até da palavra de Deus. Como é que eu combato tudo isso e até mesmo ao próprio inimigo, né? Que tenta aí verazmente destruir a nossa vida, né? E como é que eu combato isso? Sabendo o que tem dentro da Bíblia, né? Então, olha aí que interessante. Faça leitura da Bíblia diariamente, conscientize-se que você necessita dela, assim como você se necessita de um alimento, e você vai entender que você pode ir muito mais longe. Muito bem. Olha só. Ponto 2. Memorização de versículos. Ah, eu preciso ficar memorizando versículo, irmão Carlinhos. Olha só que interessante. Quando você memoriza os textos da Bíblia, estará guardando e escondendo e fazendo habitar em si a palavra de Deus. Então, o salmista ele vai usar uma expressão muito impactante, né? Ele vai falar assim: a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Você quer dizer com isso, irmão Carlinhos, memorizar versículo me ajuda a não pecar? Ponto positivo para quem pensou isso. Exatamente, tá? Então, memorizar versículos da Bíblia te ajuda e muito a não pecar contra Deus, tá? Porque é o próprio efeito da palavra, né? Quando eu escondo a palavra de Deus no meu coração, eu não peco contra Deus. Então, eu tentando memorizar, né? Ela vai estar ali atuante na minha vida, né? Então, eu vou estar ali, ó, sempre remoendo a palavra do Senhor e ela vai estar manifestando na minha cabeça ali durante muitos momentos, né? E em muitos momentos da sua vida ela vai ser útil não só para você quando você estiver passando por situações difíceis, né? E muitas vezes ali Deus fala com você através da lembrança de um versículo, você está precisando de uma palavra de Deus, Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo, né? Mas eu estou sem nada aqui, de repente aquele versículo arde no seu coração e você fala, olha, a palavra de Deus diz assim, 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 e aquilo já traz refrigério para a sua vida. Então é isso, no momento da ira, né? Oh, tô nervoso, tô bravo, aconteceu alguma coisa aqui. Ah, eu vou perder a paciência. Aí você lembra, mas peraí, a Bíblia fala, né, que nós temos que ter autocontrole. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Então já vou maneirando ali o meu clima, né, abaixando a minha bola para não pecar, né? Então olha só que interessante é saber a importância também de memorizar versículos da Bíblia. Ó, grave isso daí. Tá sendo de graça, hein, irmãos? Olha que benção. Vamos lá. Ponto 3. Olha só que interessante. Estudo. Ah, mas espera aí. Ler já não é? Memorizar já não faz parte? Estudar a Bíblia? Muito diferente, né? Do ler, o memorizar e o estudar, né? Estudar é mais do que ler cuidadosamente, né? Estudar ajuda a pensar e a lembrar, né? Então, muitas vezes eu preciso sim pegar textos da Bíblia, né? E estudar aquilo, porque é aquela história que nós já conhecemos. Texto sem contexto gera pretexto, né? Um ditado muito popular aí, cabe muito na Bíblia, tá, irmãos? Então nós precisamos estudar a Bíblia até para não sermos enganados, né? Então olha só, de que maneira Jesus venceu o diabo no deserto, né? As tentações do diabo no deserto. Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra de Deus. Mas por quê? Porque Jesus ele era onisciente, sabia de tudo? Claro que ele sabia de tudo, mas ainda assim
A Bíblia relata que Jesus, na sua infância até a sua fase adulta, Jesus estudou a palavra de Deus, a própria palavra dele, né? Então é até impressionante a gente pensar nisso, né? O próprio que escreveu estudou aquilo que ele mesmo ditou para a humanidade, né? Então o próprio Jesus estudou a Bíblia, né? Então, ou seja, nós como, né, servos de Deus e queremos ser aí pessoas abençoadas pela graça, pelo poder de Deus, temos que entender que é necessário estudar a Bíblia. E o estudo da Bíblia não cabe só para quem quer ser pregador, ou para quem quer ser missionário, ou para quem quer ser, né, ter algum cargo destacado na igreja, né, para todos aqueles que decidiram servir a Cristo, o estudo ele é muito importante. E ó, trago aqui uma boa notícia. Nossa igreja, pela graça de Deus, é uma igreja que prioriza muito estudo da palavra de Deus. Sempre muitos recursos, né? Eventos aí com os homens, eventos com mulheres, a EBT, o discipulado, todos os trabalhos que contribuem aí, tem todo o propósito de trazer um conhecimento a mais da palavra de Deus para a tua vida, né? E isso daí é muito bom, né? Então, leia, aprenda, estuda a palavra de Deus, porque ela é o único livro que você é capaz de ler na presença do autor, né? Então, olha só que interessante isso, né? A Bíblia é o único livro que eu consigo estudar e ler ele na presença do autor, né? Próprio Deus quem escreveu. Pegou aí? Então, olha só que impressionante, né? Para eu também saber manusear bem a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia, até para não ser pego, né, por achismo ou por ser pego por falsas teorias, né? Hoje, infelizmente, muitas religiões, né, elas deturpam a palavra de Deus, elas interpretam a palavra de Deus de maneira errônea, né, e tentam enganar pessoas, né, até mesmo com ensinamentos falsos. E como é que eu vou conseguir me blindar quanto a isso, irmão Carlinhos? Estudando a palavra de Deus. Não estudar para sair debatendo com A, com B, né, ou sair confrontando religiões. Não, não cabe a nós fazer isso, né? Mas sim estudar para nós termos base naquilo que nós acreditamos, para que se um dia alguém for tentar enfiar alguma mentira na nossa cabeça, né, a gente saber qual que é aquilo que a gente acredita, a base daquilo que a gente acredita, porque a Bíblia só por si, né, ela é de difícil compreensão, tá? Então, grave isso. A Bíblia só por si, ela é de difícil compreensão. Você vai sentir sono quando você começar a ler a Bíblia, né? Principalmente quando você pegar ali as genealogias, né? Começar a ler ali, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou, né? Vai gerando tanta gente, chega uma hora você não aguenta mais gerar um segundo do seu tempo para poder ler a Bíblia, né? E isso daí tudo tem estudos que te ajudam a compreender textos da Bíblia, que são linguagens, meus irmãos, que aconteceram lá em sabe lá Deus quanto, né? Muitos séculos antes de eu nascer. Então, como é que era o dia a dia da pessoa lá? Como é que era a cultura daquele povo naquela época? Como é que as coisas aconteciam naquele momento? A Bíblia não vai trazer todos esses detalhes. Então, os estudos extras bíblicos ajudam você a compreender por que foi usada uma certa expressão naquele momento, né? Por que Deus usou exemplos, principalmente ali parábolas, né? Por que Deus usou parábolas? Ninguém fala em parábolas hoje. O que são parábolas? Então, esses estudos vão compreender o porquê Deus precisou usar, né, referências, né, que para nós parece não fazer sentido nenhum, mas quando a gente pesquisa os estudos, a gente vai compreender o porquê teve a necessidade de usar aquilo para que a palavra de Deus fosse compreendida naquela época e assim viesse trazendo a clareza até os dias de hoje. Beleza? Muito bem. E para nós finalizarmos aqui o ponto 2, momento de meditação, né? Então é preciso se dedicar à meditação diariamente. Selecione um momento específico e escolha um lugar especial e a sós com Deus. Bom, Carlinhos, o que é a meditação? A meditação é quando você para observar aquilo que você está lendo e ler aquilo concentrando-se no máximo, sabe? Meditação é quando você realmente pega ali um texto da Bíblia e começa a tentar entender o que Deus quer falar através daquele texto, né?
não só de um versículo isolado, mas você pega aquele texto e às vezes aquele texto ele te toca de uma maneira diferente naquele dia, né? Talvez por diversas situações que você enfrenta, e aí você começa a ler aquele texto e aí aquele texto começa a te chamar a atenção, porque algo ali te desperta alguma coisa, e você fala, por que esse texto está me chamando a atenção? Então, tire esse momento para você meditar naquele texto, orar a Deus enquanto está lendo, faz muita valia para quem quer conhecer a palavra de Deus. Sabe, olha, Senhor, estou lendo esse texto aqui, mas não estou conseguindo compreender o que ele quer dizer para mim, né? E ali Deus fala com você através do texto que você está lendo. Isso é meditação, sabe? É tentar compreender ali o que Deus quer falar através daquela palavra. Talvez nem tanto para você, às vezes Deus está preparando ali, né, algum texto que você vai precisar usar para alguém que vai ter a necessidade de ouvir a palavra de Deus em algum momento, né? E aí, quando você se deparar com essa situação, você vai lembrar, olha, esses dias eu estava meditando, não é assim? Muito comum essa expressão? Esses dias eu estava meditando na palavra de Deus e a palavra de Deus, eu entendi que ela dizia isso e aquilo pode mudar uma vida. Entenda isso, uma simples palavra de Deus, um versículo da palavra de Deus, que para nós parece ser algo, né, sem importância nenhuma, pode mudar a vida de uma pessoa, tá? Então nós temos aí testemunhos e testemunhos de pessoas que foram impactadas aí pelo poder da palavra de Deus tão somente, né? Então é isso, né? A Bíblia, ela é um livro de extrema importância. E quando a gente aprender a dar valor a esse livro que nós temos nas mãos, você vai ver que a sua vida vai ter uma outra dimensão de relacionamento com Deus. Você vai perceber que a sua vida vai ter uma outra dimensão de conectividade com a presença de Deus. Quando a gente compreender a importância da Bíblia nas nossas mãos. É que muitas vezes a gente também, né, a gente vive naquilo que é muito fácil, né, tem muito fácil acesso, né, e hoje a Bíblia ela é acessível para nós num piscar de olhos. Peguei o celular, 2 cliques, eu tô com a Bíblia aberta, né, e consigo fazer a leitura dela em qualquer lugar, no trem, em casa. Eu moro em um país que é abençoado, né? Eu posso ler em casa, eu posso ler no trabalho, eu posso ler na escola. Ninguém vai te atrapalhar ou impedir o seu dia por estar lendo a Bíblia Sagrada em qualquer canto que você estiver. Mas você já parou para pensar fora do nosso país? Em muitos países por aí, né, como por exemplo a China. A China tem um território, né, a oeste da China que é chamado de China comunista. E lá os cristãos não podem nem sequer dizer que são cristãos, são mortos, né, de forma terríveis até os dias de hoje isso daqui, tá? Então, o que acontece lá? Eles são proibidos de ter a Bíblia. E aí existe um único lugar lá que tem uma Bíblia grande, né? E essa Bíblia é o único lugar que é permitido no país ter a Bíblia. E para a pessoa conseguir ler um capítulo da Bíblia, ela precisa colocar um nome num painel e pegar uma fila enorme, que sabe lá Deus o momento que acontece para essa pessoa ler. Né? E aí, às vezes, a pessoa se empolga ali lendo o capítulo e quer seguir para o segundo capítulo, porque esperou tanto tempo para ler um capítulo da Bíblia, e aí o fiscal vai lá e barra eles assim, ó, peraí, aqui você tem que, ó, passou da onde você poderia ler. Escreva o seu nome no quadro e volte para o final da fila. Quando chegar a sua oportunidade, você lê novamente. Né? E as pessoas sofrem para ler a Bíblia ou para ter acesso à Bíblia em muitos países, quando nós, muitas vezes, temos a Bíblia tão fácil acesso e deixamos ela ali, ó, pegar pó na nossa casa, na nossa estante, né? E não fazemos uso de um livro tão importante. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora no ponto 3 um videozinho bem antigo. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar bem aí, tá? Eu vou soltar ele aqui. Ele é um videozinho bem antigo, né? Talvez a imagem vai ficar um pouco ruim para vocês enxergar, mas tentem acompanhar aí, né, o que acontece quando países assim, né, desses que não têm o privilégio que nós temos, recebe a Bíblia. Talvez você já até tenha visto esse vídeo, mas eu gosto muito de mostrar ele nas minhas aulas, né? Então, olha só, o que acontece? Deixa eu soltar ele aqui. Espera aí, cadê o meu mouse?
谢神啊！就是改变是我们太需要了。当我看到这本书，我看到了那些帮助我们的弟兄姊妹，他们的血和力量回来了。就是有了这个时候最需要的。Você no Brasil tem total acesso à liberdade da palavra de Deus na sua vida e tem feito parte da sua vida? Busque a Deus, ainda dá tempo. Então, olha aí, conseguiram ouvir bem aí o vídeo? Saiu o sonzinho aí bem bonitinho para vocês? Conseguiram ler? Dá um joinha aí. Muito bem. Pois muitos antes de vós, né? Olha só, ame a Bíblia, né? Aqui a dica do professor. Ame a Bíblia, pois muitos antes de vós deram suas vidas para que esse exemplar pudesse chegar com tanta facilidade até nós. E é isso. Muito obrigado. E encerramos com a graça de Deus a nossa segunda aulinha. E olha que coisa boa. Nada melhor do que conseguir encerrar a aula com ela toda explicadinha, né? Alguém tem alguma dúvida sobre a Bíblia? Ó, temos aí 10 minutinhos, né? Então tá aberta a oportunidade para você que quiser perguntar alguma coisa, né, irmão Carlinhos? Eu tenho certa curiosidade sobre a Bíblia, eu queria saber sua opinião, tá? Se eu não souber a resposta, eu anoto aqui, a gente pega e responde na aula que vem, tá? Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Se caso não, também fique à vontade. Por onde começar a estudar a Bíblia? Muito boa pergunta, Juliana, tá? Ó, a Bíblia, né? Ela não está escrita de forma cronológica, tá? Então, por isso que essa pergunta ela é muito comum, né? Às vezes a pessoa quer estudar a Bíblia, mas por onde eu começo a ler? Né? Eu começo do Gênesis, mas aí eu posso me perder. Então, assim, a Bíblia, você pode começar ela do ponto que você quiser. Se você quiser seguir um cronograma, né? Tem gente que gosta de seguir um cronograma de leitura que ela consegue se encerrar em um ano, tá? E você consegue pegar esse cronograma até mesmo na internet. Então, se você colocar lá na internet, cronograma de leitura da Bíblia, aí geralmente assim, você lê um capítulo do Velho Testamento, um capítulo do Novo Testamento. Aí, às vezes, 2 capítulos do Velho e 2 capítulos do Novo. E você consegue entrar num cronograma para ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse em um ano. É muito recomendado, tá? É muito recomendado ler a Bíblia nesse formato, porque você consegue ter ali uma cultura, uma política, né? Para saber, para ter uma meta a atingir, né? E aí você, quando coloca essa meta aqui, até uma meta mínima, isso não desgasta, né? Você acaba lendo a Bíblia diariamente e aí você consegue concluir ela em um ano. Ah, quer ler de novo? Leia quantas vezes quiser. Tem gente que já leu a Bíblia mais de 15, 20 vezes aí em toda a sua vida. Então é muito bom seguir esse cronograma, porque às vezes, assim, uma falha que eu cometi muito na minha adolescência, eu tava naquela sede, queria ler a Bíblia. Então eu começava a ler a Bíblia e aí eu catava Gênesis, lia, disparado, daqui a pouco chegava em Êxodo, começava a ler, aí eu já começava a desanimar com aquele monte de texto que eu não tava entendendo nada, a cabeça já fazendo aquela salada com um monte de informação, aí eu começava a desanimar e não acabava lendo. Então, assim, Gênesis eu já li umas 5 vezes, mas por quê? Porque eu não tinha essa regra, eu lia demais e acabava, eu não chegava um momento que eu não lia nada. Então, você lendo de 2 capítulos por dia, 1 capítulo por dia, né? Você consegue, sim, ler a Bíblia totalmente, tá? Então, busque na internet aí, tem já uns cronogramazinhos, coloca assim, cronograma de leitura anual da Bíblia. E aí ele vai trazer ali todo um mapinha, salva isso daí com você, e aí você coloca ali, ó, a partir de tal dia eu vou começar a ler, e aí eu termino ela em um ano. Isso vai ser muito produtivo. Beleza? A Bíblia de estudo, ela realmente ajuda a entender a Bíblia. Ela tem versículos, deixa eu pegar aqui. Muito bem. Deixa eu ver se tinha outra pergunta aqui. Fiz só ver da Viviane aqui que passou para cima aqui, só um minutinho, tá? Só pegar aqui da Viviane. Viviane diz assim, ó, fiz um estudo sobre missionário que estão em países que é proibido pregar o evangelho e os cristãos são perseguidos e eles
pegavam as páginas da Bíblia, liam e decoravam para poder evangelizar. Olha que forte isso, hein? Fazer cultos e depois eles comiam para não serem descobertos. Meu Deus, arrepiou isso daqui. E não seriam mortos. E eu achei incrível, porque poucos versículos decorados eles se mantinham firmes. E não temos total liberdade de ler, decorar, estudar com liberdade. Muito bem, Viviane. Olha só que forte isso, viu, irmãos? Olha aí, ó. A gente pode ler e reler, enquanto outras pessoas aí, né, passando por isso. Então, pode começar a estudar a Bíblia, né? Aí vamos lá. Davi perguntou assim: a Bíblia de estudo, ela realmente ajuda a gente a entender a Bíblia? Ela tem os versículos e na parte de baixo ela tem explicações. É válido e realmente ajuda? Sim, tá, Davi? Ela ajuda de fato. Porém, vai muito de como que tá aí o seu, vamos dizer assim, o seu grau de estudos, tá? O que a gente sempre recomenda, se você é aquela pessoa que quer começar a estudar a Bíblia, né, ainda é iniciante a Bíblia, é bom comprar uma Bíblia de estudo que é chamada Aplicação Pessoal. Essa Bíblia de estudo Aplicação Pessoal, ela já é uma Bíblia mais explicativa ali para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, tá? Então ela é de muito fácil acesso, né, ali para as explicações que tem ali sobre os versículos, tá? Então ela é boa, ela é muito boa para quem está iniciando. Se você já é aquele cara que já está começando aí, isso daí vai ser natural para você, né? Dali você vai querer fazer um curso de teologia, aí você vai querer estudar mais, e aí tem tantas outras versões aí de Bíblias de estudos. Eu particularmente tenho duas, tá? Eu uso a Bíblia de Estudo Pentecostal e uso a NVT, Nova Linguagem Transformadora. Ela tem uma linguagem muito atual hoje, muito fácil compreender as palavras escritas na Bíblia, ela tem os textos também complementares. Eu, particularmente, gosto muito dela e ela me ajuda muito a compreender. Então, assim, ajuda sim, tá? É muito bom Bíblia de Estudos para poder ligar versículos que você está lendo aqui, aonde que ele fala, né? Nessas Bíblias de Estudos já tem estudos próprios ali dentro da própria Bíblia, com páginas separadas com textos que vai te ajudar a entender melhor aquele cenário. Então é muito bom. Então, se você já é uma pessoa que já vem conhecendo a Bíblia durante um bom tempo, né, tem tantas outras versões aí de Bíblias de estudos, você pode pesquisar a melhor. Se você está começando a estudar e quer estudar a Bíblia de aplicação pessoal, ela é a Bíblia muito boa, né? A Bárbara chegou aí, Deus abençoe. Bárbara, né, chegou no finalzinho, mas pode ficar tranquilo que depois as aulas vão ficar disponíveis ali para o grupo, tá? Para vocês poderem reassistirem ou quem perdeu assistir aí. Muito bem, Deus abençoe aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Lembrando, tá, pessoal, que vocês também podem ficar à vontade, tá? Irmão Carlinhos, eu fiquei sem graça de perguntar lá, eu queria perguntar no particular. Pode mandar, pega lá o meu contato lá no grupo, me chama no particular. Irmão Carlinhos, eu queria tirar uma dúvida. Qual o nome do canal da igreja? Tá no slide, eu vou mandar o slide também lá na sala. Mas você pode pesquisar como @adfrefugio. Refúgio. Tanto no YouTube, tá? Assim, @adfrefugio. Tanto no YouTube quanto no Instagram é esse o nosso canal lá, tá? Amém. Deus abençoe. Segue lá que, né, também tem todas as nossas programações lá sendo anunciadas. Beleza, meus irmãos? Então, é isso por hoje, ó, fiel ao horário. Muito bom. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estiveram presentes, né? Vamos seguir firmes aí, não desanimem. Lembrando que ao final do curso você vai ter aquele certificado lindão, emoldurado ali para você, assinado, né, para você guardar na estante da sua casa, para você colocar na parede. Falar, olha, eu fui discipulado, né? Pelas aulas ali da Assembleia de Deus Ministério Refúgio. Né? Espero que também todo o conteúdo que está sendo apresentado aqui não seja cansativo, maçante, né, desgastante, aí, de difícil compreensão. Se estiver sendo isso, vocês também têm toda a liberdade de falar, irmão Carlinhos, olha, a gente precisa melhorar essas aulas aí, tá um pouco complicado, né? Tá dando sono, né? Que eu sei que ficar ouvindo aqui dá sono, mas eu espero que todas as aulas sejam muito confortáveis para vocês e a gente siga firme até o final. Amém? Vamos orar então?
e agradecer a Deus por mais este dia, por esta vitória? Amém. Que bom, Carla. Deus abençoe sua vida. Vai ser muito bom ter vocês aqui todas as quartas-feiras, né? Então, vamos que vamos. Vamos agradecer a Deus e logo mais, tá? Tivemos um pequeno atraso aí com a nossa primeira aulinha, porque a gente teve que retomar, eu tive que acionar ali o Douglas, que ele é o responsável pela mídia, né? E ele que faz ali a ligação dos canais do YouTube, compartilhando os vídeos. Então, a gente teve um pequeno atraso, mas agora já vai ser um pouco mais dinâmico. Entre no máximo aí amanhã até sexta-feira, a gente já está com a aula disponível lá no grupo, tá? Então, para quem vai estar assistindo aí depois, já aproveita, corre lá e não deixa acumular a aula. E para a aula que vem, né? Então nós vamos aqui para a nossa aula da próxima semana, né? É a nossa aula Conhecer a Deus, né? Então olha só que interessante, é conhecer a Deus. E aí você pode também separar aquela perguntinha para a gente, né? Conhecer a Deus, né? E aí, o que eu posso pesquisar sobre Deus? Então vamos tentar ver o que é possível conhecer Deus, né? Será que é possível conhecer um ser tão grandioso, né, como é o nosso Deus? Então te aguardo, quarta-feira que vem, separa a sua pergunta, traz ela para a gente, que a gente vai ter o prazer de responder aqui. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Eterno e poderoso Deus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento tão precioso que o Senhor nos concedeu de estar em sua presença. Deus, te adoro pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estiveram, aqueles que justificaram, Senhor, não puderam estar participando, que vão estar assistindo pela aula gravada, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, proporcionando, sim, Senhor, um momento para que eles estejam presentes conosco aqui também, participando dessas aulas. Fica conosco, Senhor, nos dê um resto de semana abençoado e próspero. Guarda a minha volta, Senhor, na sexta-feira para São Paulo. Conduza-me, Senhor, em teus passos. Guia, Senhor, as nossas vidas sobre a tua graça e o teu amor e esteja conosco. Se o Senhor não vos vier buscar-nos para morar contigo no céu de glória, nos prepara a quarta-feira que vem para estarmos aqui falando um pouco mais da tua palavra, que esse é o nosso prazer e o nosso grande propósito que o Senhor nos comissionou aqui sobre esta terra. Assim nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Graça e paz a todos. Até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Bênção pura.